Boa tarde a todos, meu nome é Diego. Eu e o Márcio vamos apresentar o trabalho a respeito do tecido tegumentar, todas as suas características e funções, bem como também algumas lâminas histológicas. Bom, o tecido tegumentar ele é principalmente formado pela pele e seus anexos, como a unha, o pelo e as suas variedades, como as glândulas. Bom, a pele é o envoltório do corpo, né, que sofre principalmente influências ambientais. Ela também é uma proteção do corpo contra qualquer tipo de abrasões, perda de líquidos, substâncias nocivas. E ele também participa do processo de regulação, na qual participam as glândulas sudoríparas e os vasos sanguíneos. E ele também está muito ligado à questão da sensibilidade, que é realizada por meio dos nervos superficiais e das terminações sensitivas. Bom, aí para você observar essa pele com mais precisão, a gente utiliza o microscópio óptico. E na figura você pode observar que tem um microscópio óptico, né? Aqui, o número 1 é as lentes objetivas, quer dizer, as oculares, a 3 é as objetivas, o 2 é o revólver, o 4 a pinça, o 6 ele é o diafragma, essa parte de baixo que não está mostrando é o espelho onde fica a luz, o 9 é o parafuso macrométrico, o 10 o micrométrico, e ele não tem falando mais o suporte ali é a coluna, e embaixo também não está falando, é a base. Ele serve principalmente para observar a epiderme, a derme e seus anexos, bem como os revestimentos protetores, como as terminações nervosas, sensitivas, que participam da termorregulação corporal. Bom, a pele é o maior órgão do corpo e ela mede aproximadamente 2 metros quadrados da área total média de um adulto. Isso considerando também a altura e o peso, né? Ela é mais espessa nas superfícies dorsais, mais finas e elásticas ventralmente, e apresenta diferentes espessuras, como nas palmas da mão, que tem a pele mais grossa, e, e também ela tem a questão da espessura, né? Ela é mais extensiva e mais elástica. E é dividida em duas camadas, a epiderme e a derme. Antigamente, considerava a hipoderme como a terceira camada, mas hoje em dia só considera as duas, porque a hipoderme é mais uma camada lipídica, né? Bom, aqui a gente pode observar que tem duas camadas, né? A epiderme, que é a primeira camada. Isso ele vai ser mais mostrado, evidentemente, mais para frente, porque essa figura não está tão assim para explicar, não. E os seus anexos, né? No caso, as glândulas sudoríparas, sebáceas, os pelos e as unhas. E a hipoderme, que não é considerada mais uma camada da pele, ela é constituída principalmente de tecido adiposo e tecido conjuntivo frouxo. Lembrando que o tecido adiposo ele também é um tecido conjuntivo. Bom, como eu havia falado, né, no corpo tem a região da pele que é mais grossa e a região que é mais fina. A região mais grossa, ela é uma região mais responsável pelo atrito, como no caso das solas dos pés e das palmas da mão. E a região mais fina é constituída como, por exemplo, as pálpebras e os genitais. Aqui você tem uma imagem que mostra mais evidente a pele fina e a pele grossa. Bom, e as funções da pele? A gente tem uma das principais funções, que é uma barreira contra a infecção. Ela auxilia na temperatura do corpo, agindo na termorregulação, remove produtos de excreção. Ela também é uma proteção contra os raios ultravioleta, que vai ser mais detalhado posteriormente. Também é responsável por produzir vitamina D3 e também ela é o maior órgão sensorial do corpo, que está intimamente ligado ao sistema nervoso. Aqui então tem mais funções, né, que é a proteção, desidratação e atrito, a regulação da temperatura, que eu já falei, que envolve os vasos, as glândulas e o tecido adiposo,
recepção de sensações, excreção e absorção, proteção dos raios ultravioleta e a síntese de vitamina D3. Bom, a pele é o órgão que envolve o corpo determinando seu limite como meio externo. E ela corresponde a 16% do peso corporal e exerce diversas funções, que é as funções que já foi citada. E como eu havia dito, ela é um envoltório do corpo, que é responsável também pelas substâncias vitais, formando assim o maior órgão do corpo. E ela é considerada vital para a sobrevivência humana, no caso, como ela também serve para proteger no caso de hipotermia e hipertermia. Bom, agora vamos falar de cada uma das funções da pele, mais detalhadamente, né? Bom, uma das principais funções é o revestimento do corpo humano, que segura tanto o meio externo quanto o meio interno. Ou seja, o interno é mais a questão dos tecidos, né? E lembrando que um tecido ele é formado por um conjunto de células. Bom, e a principal proteção da pele é sobre os raios ultravioletas e também sobre insultos mecânicos, químicos e térmicos. E ela é relativamente impermeável, impedindo a desidratação, como no caso dos folículos pelosos, que eu esqueci o nome, né? Posteriormente eu vou falar mais detalhadamente. E também age nas respostas imunitárias aos alérgicos. Bom, a terceira função é a sensação, no caso a recepção de estímulos do meio externo. Como eu já havia dito, a pele é considerada o maior órgão sensorial do corpo, possuindo vários receptores, tanto para o tato, pressão, dor e temperatura, agindo também na termorregulação, que, que, é o órgão, que é o órgão principal dessa regulação no corpo. Bom, e também ela age isolando contra a perda de calor, também facilita a evaporação do suor da superfície pelo fluxo sanguíneo, aumentando na rica rede vascular da derme. Bom, aqui uma imagem melhor para ficar mais explicado, né? Aqui você observa a epiderme, uma camada bem fina, né? Que é avascular, não possui veias, né? Você encontra só terminações nervosas nela. E tem a derme, que você encontra o músculo eletor, que está intimamente ligado ao folículo piloso, você encontra a glândula sebácea, que é a que é responsável por produzir sebo para evitar que um folículo piloso seque. Tem a glândula sudorípara, responsável pelo suor, e a camada córnea. Aí logo abaixo você observa a artéria, veia, diretamente ligado no tecido subcutâneo, que é o tecido adiposo. E as funções metabólicas? O tecido subcutâneo é uma reserva importante de energia, sobretudo sob a forma de triglicerídeos. A secreção de várias substâncias, como a vitamina D, é sintetizada na epiderme e suplementada derivada das fontes de dieta. E também é responsável pelo balanço hídrico. Bom, aqui eu vou falar brevemente sobre a relação entre pele e suas características de acordo com a exposição aos raios ultravioleta. Bom, como todo mundo sabe, a pele branca ela é mais sensível ao sol, tendo uma maior facilidade com a questão de da queima, né? E também para pegar doenças, como no caso das doenças que serão comentadas mais posteriormente. E a pele negra, morena escura, ela é pouco sensível a esses raios, ou seja, ela quase raramente queima ou possui algum tipo de doença relacionada aos raios ultravioleta. Bom, características da pele. Ela é rica em colágeno e possui fibras elásticas. A sua junção é a derme, irregular e caracteriza por invaginações epidérmicas, ou seja, as cristas epidérmicas. Ela é muito irrigada com as redes capilares e reposa em um tecido laminar, que é a tela subcutânea, que é o tecido que é logo abaixo da derme, no tecido adiposo, que é a camada chamada hipoderme. A pele, ela cobre a superfície corporal e é constituída por duas camadas, como eu já havia dito, né? E mais a epiderme ela é
ela possui um tecido epitelial, que é o epitélio superficial de origem ectodérmica, e o tecido da derme é o tecido conjuntivo, subjacente à origem mesodérmica. E a hipodérmica, que não é, que até coloquei aqui, não é, antes era considerada uma camada, ela só possui um tecido conjuntivo laxo por baixo da derme. Bom, a epiderme, como eu havia dito, ela possui várias camadas, mas são exatamente 5 camadas, que são a que está explicada aqui está demonstrada aqui na figura, né? A camada córnea, a camada lúcida, a camada granulosa, a camada transparente e a camada basal. E essas camadas possuem tecidos que estão em constante substituição. E é queratinizada, que é uma proteína facilmente hidratável que protege as camadas na superfície da pele. Bom, aqui você pode ver um corte histológico, né, ficando mais evidente as camadas. Você observa que a camada mais acima é a germinativa e a mais abaixo é a basal. É porque eu não estou conseguindo botar... Ah, agora eu consegui o mouse, né? O mouse ficaria melhor para mostrar. Bom, agora vamos falar das células, né, que estão envolvidas nesse tecido. Bom, o tecido principal da epiderme é o tecido epitelial pavimentoso estratificado, que é constituído principalmente por queratinócitos, melanócitos, células de Langerhans e células de Meckel. Os queratinócitos são células responsáveis pela síntese da queratina. As melanócitos são responsáveis pela pigmentação da pele. As Langerhans células são responsáveis pelas células do sistema imunitário. E as de Meckel associadas às terminações nervosas. As encapsuladas são responsáveis pela apurada capacidade discriminativa do órgão. Bom, aqui no corte histológico você pode observar uma pele grossa, uma pele fina, né? É porque não deu para botar aqui desse lado, mas o da direita é pele fina. Aí você observa a epiderme, que é a camada mais externa, né? Que é a que está mais ligada ao ambiente. Mais abaixo você observa a derme. Bom, como eu havia dito, né, o tecido da epiderme é o estratificado pavimentoso queratinizado, dos tipos de célula, como eu já havia dito, e aqui nesse corte histológico você pode observar tanto as papilas, como as camadas basais e todas as outras camadas, a córnea, a lúcida, a granulosa, e você observa também os vasos sanguíneos. Lembrando que os vasos sanguíneos eles não estão na epiderme. Os vasos não, os vasos eles não estão ligados diretamente à epidermis, e sim às terminações nervosas. E também as camadas podem ser consideradas de estratos. Você pode encontrar em alguns livros como estrato, não camada. Bom, e a derme? A derme é a camada vascular, como eu havia dito, né? Que é localizada logo abaixo da epiderme. Ela é responsável por 90% da espessura cutânea e possui substâncias como colágeno e elastina, que conferem elasticidade à pele. Nessa imagem aqui você pode observar também que você tem os vasos sanguíneos, né? As fibras elásticas, que não foi possível observar nas outras imagens, e a camada reticular. Tudo isso formando a derme. Bom, a derme é formada por duas camadas. A camada papilar é formada por papilas dérmicas, que constitui o tecido conjuntivo frouxo. Possui muitas células, como os macrófagos, que são responsáveis pela... Como é o nome? Esqueci o nome. Mas tem os fibroblastos e os plamócitos. As alças capilares na papila, e que são responsáveis pela regulação térmica do corpo e a presença de receptores. E também a outra camada é a derme reticular, que possui tecido conjuntivo denso, não modelado, que é responsável pela síntese do colágeno tipo 1, onde possui grossas fibras elásticas, proteoglycinas e o menor número de células. Ainda sobre a derme reticular, ela possui um tecido conjuntivo denso, não modelado,
e fibras de colágeno tipo 1. Esse corte aqui não está muito, não tá muito evidente, mas você consegue ver essas fibras. Bom, agora aqui, essas fibras aqui ficou bem mais evidente para você observar. Essas linhazinhas são as fibras elásticas. E você observa também os oxatalânicas e o eulaunínicas. Aqui nesse outro corte com outro tipo de corante, você observa que as fibras parecem terminações nervosas, né? Mas isso aqui são as fibras. E a hipoderme, ela não é considerada uma camada, mas a gente pode estar mencionando algumas características dela, né? Ela é um tecido conjuntivo, como eu havia dito, frouxo ao denso, possui várias localizações em diferentes indivíduos. Pode ter uma camada variada de tecido adiposo dependendo da região do corpo. E quais são as principais características? Ela possui a função de reservatório energético, né? Bem como a função de isolamento térmico, possui a modelagem de superfície corporal, a absorção de choque e preenchimento para fixação de órgãos. E como todas as outras, como a derme, a epiderme, ela é dividida como camadas. Ela também possui duas camadas igual a derme, que é a areolar e a laminar. A areolar é a camada mais superficial, que está ricamente irrigada e possui adipócitos globulares e volumosos. A camada lamelar é a camada mais profunda e é onde ocorre aumento da espessura no ganho do peso. Bom, agora essa parte do nosso trabalho será com o nosso colega. A segunda parte, anexos da pele. Pelos, unhas e as glândulas. Sebáceas e sudoríparas. O desenho esquemático dos anexos da pele. E a lâmina. Contém as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas, policretineus e unhas que eu vou fazer mais à frente. Anexos da pele. Espelhos. Originam-se de uma invaginação da epiderme, folículo piloso. São distribuídos por quase todo o corpo. Em algumas regiões, nas aberturas do corpo, a doença da pele de proteção. São características presentes nas palmas das mãos e nas pontas dos pés. Pelos longos e couro cabeludo, cabelos, pubianos e maxilares. Então, o esqueminha do eixo do pelo, o músculo eretor do pelo, a glândula sebácea, o folículo piloso, a raiz do pelo e os vasos sanguíneos da derme. São localizados entre a subcutânea, derme e epiderme. Folículo piloso no esquema gráfico, né? As unhas. As unhas têm estruturas achatadas, elásticas, de textura fina, aplicadas sobre a superfície dorsal da falange distais. Cada unha está representada por uma porção chamada raiz, ou suco de pele. A porção exposta é denominada corpo e a extremidade distal borda lisa. A unha finamente adere ao poro e exatamente moldada para a superfície. A parte de baixo do corpo e da raiz da unha é chamada de matriz da unha, porque esta a produz. O esquema, a unha,
borda livre, esquerda, esquerda, borda livre, corpo da unha, lúnula, na direita, forte, sagital, antes de dizer mediano, borda livre, corpo da unha, raiz da unha, matriz da unha. Pela falange distal. Perto da matriz da unha é esbranquiçada, chamada de lúnula, devido à lua. A unha possui placa curva queratinizada, disposta superficialmente na porção distal das falanges distais. Apresenta função protetora, inclusive raiz de repousa sobre o leito ungueal, muito vascularizado e inervado. Glândulas sudoríparas são conhecidas como glândulas de suor. São células epiteliais presentes na pele dos mamíferos, inclusive nos seres humanos. A principal função das glândulas sudoríparas é secretar o suor, possibilitando a regulação de temperatura corporal e a eliminação de substâncias tóxicas do organismo. À direita aí o esquema da glândula sudorípara. Glândula equinox são presentes em quase todas as partes da pele. A principal ação é no processo de regulação da temperatura do corpo através da evaporação. Isso ocorre devido à evaporação do suor pelo corpo por perda de energia térmica. Elas são encontradas em maior quantidade na pele das palmas da mão, plantas dos pés e fronte. Começa a funcionar logo após o nascimento do indivíduo da criança. As glândulas axilas podem ser encontradas nas axilas, areolas das mamas e nas áreas do rosto quando nasce abaixo. O ducto que conduz o suor desse tipo de glândula está presente na tela subcutânea, pelo nos folículos pilosos. O suor produzido por essa glândula é composto por água, lúcio, amônia, aminoácidos e proteína lipídios, ureia, e glicose. Porém, o suor tem a consistência um pouco viscosa. Essas glândulas começam a produzir o suor somente na fase de puberdade, ejaculação principal, noite, nas relações sexuais e em momentos de estresse. O esquema da glândula sebácea, glândula sudorípara. A glândula sebácea tem uma relação direta com o polipiloso e as glândulas sudoríparas são independentes. As glândulas sebáceas são glândulas secretoras de uma superfície oleosa, chamada de sebo, na pele dos mamíferos. Normalmente, os ductos desembocam pelos folículos pilosos. Porém, em certas regiões, como o lábio, glande e pequenos lábios da vagina, os ductos se abrem diretamente na superfície da pele. A secreção sebácea é uma mistura de lipídios que contém triglicerídeos, ácidos graxos livres, colesterol e ésteres de colesterol. Sua liberação vai depender da velocidade de reprodução das células que compõem os alvéolos secretores, sendo que este mecanismo é controlado pelo hormônio andrógeno, que é um hormônio tipicamente masculino, mas está presente em ambos os sexos. São produzidos em maior quantidade pelos testículos, mas também são elaborados pelas glândulas adrenais.
corte do esqueleto, mostrando as glândulas sebáceas, glândula sebácea simples, alveolar acinosa, ramificada, a secreção do sangue lubrifica a pele, os anéis de folículos abrem seus folículos, glândula holóclina. Glândulas sudoríparas. Epitélio com policípios. Células claras. Transportadoras de íons e água. Células escuras secretam líquido. Função condutora. O duto. Analisado na figura direita. Epitélio estratificado cúbico. Células basais superficiais. Modificam a secreção. Glândulas sudoríparas. Células mioteliais. Contração e liberação da secreção. As glândulas sudoríparas neuróquinas e as glândulas sudoríparas neuróquinas. As grande maioria, as glândulas neuróquinas e as apócrinas encontram-se nas axilas, auréola mamária e região peniana. Glândulas ceruminosas, canal auditivo, glândulas de mão e pálpebra. Glândulas sudoríparas apócrinas modificadas. Macroscopicamente, o parênquima mamário é um tecido humano especializado localizado no tórax. As mamas adultas são órgãos pares, estando situadas entre a segunda e terça costela no eixo vertical e entre a borda do externo e a linha axilar média no eixo horizontal sobre o músculo glande peitoral. Relacionando-se com o músculo peitoral maior ou menor. O serrátil anterior e com espaço reto na base. As mamas abrangem três estruturas principais: pele, o tecido subcutâneo, tecido mamário, totalmente vivo. O total é composto de elementos epiteliais e os componentes epiteliais são as ramificações ductais, que conectam as unidades estruturais e funcionais da mama, os lóbulos, a mamilo. Microscopicamente podem ser identificados os lóbulos, estroma ductal e estroma, o ligamento de Cooper e a membrana basal do sistema ductal. Direita, parassagital e mostra as funções do fisioterapeuta. Aqui é outro esquema, onde relaciona o músculo peitoral e as costelas. O tecido glandular, que são os glóbulos, o mamilo, o tecido de infiltração fibroso e o tecido adipose. Portanto, temos os ligamentos de Cooper, expansões fibrosas que se projetam na glândula mamária, subdividindo o parênquima em 15 a 20 lóbulos. Esses ligamentos conferem mobilidade e sustentação à mama, retraindo de forma característica quando há uma contração patológica, por exemplo, do procedimento. Doenças de pele. Exposição à radiação ultravioleta do sol, das câmeras de bronzeamento, é a principal causa do melanoma. Algumas imagens referentes ao melanoma, características dos raios ultravioleta,
que causam patologia, outras doenças de pele, como acne. As lesões causadas por acne são decorrentes da obstrução do folículo sebáceo, em decorrência do aumento da produção sexual sebácea, daí tem caracterização da obstrução do folículo sebáceo, a proliferação e ação da bactéria, da reação inflamatória local também. A direita é o esquema de inflamação da glândula sebácea, que provoca a acne. Aqui lugar, verdade, a condição que mais acontece é uma situação grave de acne. Óbvio que são cistos. Como consequência das acnes do cisto esquerdo, são cicatrizes, né? Rosácea, vermelhidão, bem característica, sangue roxo, ou próximo ao epidermático, ventilador da bochecha. Vitiligo é outra doença que não costuma estar mais conhecida, mas caracteriza pela formação de manchas acrônicas, ou seja, sem pigmentação na pele. As lesões formam-se devido à diminuição ou ausência de melanose, que são as células responsáveis pela pigmentação da flora da pele, os locais afetados. A causa disso ainda não é, como dito anteriormente, claro, mas fenômenos autoimunes parecem estar associados ao vitiligo. O vitiligo é uma infecção bacteriana da pele, causa necrose de destruição do folículo do filo sebáceo, causada pela bactéria Staphylococcus. A lesão se expõe ao abdômen doloroso, vermelho, inflamatório, endurecido e quente, e centrado por um pelo, onde pode aparecer pequenos pontos fixos. A evolução do quadro com o desenvolvimento de nódulo, eliminação do carmesim, supressão purulenta, deixando a área ulcerada, e a cicatriz geralmente deixando marcas escuras no local. Dermatite, uma doença inflamatória da pele que pode gerar no ser humano vermelhidão, coceira, bolhas. Ela não é transmitida por contato direto ou por episódio pessoal. Pode atingir qualquer idade, também pode atingir qualquer parte do corpo. Alguns tipos de dermatite, de contato, alérgica, tosse, seborreica, infecção, infecção, contato, isso, gripe, alérgica, imunidade, dermatite atrópica, atópica, dermatite seborreica, cabelo, intestino, dermatite óculos. Então, a diferença para analisar, passar o vídeo para reforçar os conhecimentos aqui explanados e enriquecer a nossa apresentação.
A pele é constituída por 3 camadas: a hipoderme em profundidade, a derme e, por fim, a epiderme à superfície. Cada camada desempenha um papel essencial. A derme, ricamente vascularizada e inervada, é a camada de apoio e de suporte da pele. É composta por fibroblastos, células responsáveis pela síntese das fibras essenciais que conferem elasticidade e flexibilidade à pele. A derme está também implicada nas reações imunitárias através da presença dos mastócitos. Por cima da derme, que serve de apoio, temos a epiderme. É constituída por sucessivas camadas de células, os queratinócitos. Estes últimos deslocam-se para a superfície, transformando-se em corneócitos, que formam a camada córnea, barreira física de proteção. Compara-se frequentemente a camada córnea a um muro, onde os tijolos são os corneócitos, fixos pelo cimento lipídico, o cimento intercelular. É no centro da epiderme, em profundidade, que se encontram os melanócitos, células envolvidas na síntese da melanina, pigmento responsável pela coloração da pele. Bom, vamos iniciar aqui com o sistema tegumentar, certo? Aqui nessa peça a gente consegue visualizar a divisão entre a epiderme e a derme, certo? E conseguimos também visualizar um pouco aqui da hipoderme, né? Que é o tecido adiposo. Então, descrevendo inicialmente as camadas da epiderme, a gente tem essa camada mais interna, é a camada basal, que, como nós podemos visualizar, consiste em uma camada de células, né? Células estas que são os queratinócitos ativos com alta taxa mitótica, justamente para substituir aqueles queratinócitos que estão sendo aí removidos através do processo de desgaste natural do sistema tegumentar, certo? Além da presença predominante dos queratinócitos, nós também vamos ter nessa camada basal a presença das células de Merkel, certo? As células de Merkel serão as células responsáveis por transmitir os sinais das sensações táteis que são recebidas na epiderme, né, na camada mais superficial da epiderme, e transmiti-las para as terminações nervosas livres que são aí presentes na derme. Então, essa camada é responsável pela replicação das células, ou seja, a constante renovação das camadas da epiderme, e também pela transmissão da sensação, a função de sensação tátil que a epiderme possui, ok? Logo acima da camada basal, nós vamos ter a camada espinhosa. Na camada espinhosa, nós vamos ter a presença dos queratinócitos, mas vamos ter uma predominância aí das células melanócitos. Os melanócitos são as células que produzem melanina, que tem como função aí proteger a pele contra a radiação ultravioleta e também vai conferir a cor da pele do indivíduo. Além da presença dos queratinócitos e dos melanócitos, na camada espinhosa nós vamos ter a presença das células de Langerhans, que são as células de defesa presentes na barreira primária aí da pele, certo? Logo acima dessa camada, a gente vai ter a camada granulócita. E a camada granulócita vai contar com a predominância de queratinócitos, iniciando o seu processo de morte celular, ou seja, vai reduzindo o metabolismo dessas células para que elas possam dar origem às células das camadas superiores, sejam elas diretamente a camada córnea, né? Ou então diretamente a camada lúcida, para então formar a camada córnea. Essas 5 camadas, ou seja, a presença da camada lúcida entre a camada granulócita e a camada córnea, vai existir apenas aí nas regiões que estão expostas constantemente a atritos, como a palma da mão e a planta dos pés. Então, nessa camada granulócita, nós temos a predominância desses queratinócitos, sendo esses queratinócitos aí existindo com um metabolismo já bem reduzido, que vai dar origem aos queratinócitos mortos. Acima da camada granulócita, nós vamos ter a camada lúcida, que é uma camada extra de queratinócitos mortos, que vai aí facilitar
que não haja a degradação rápida da epiderme. E acima da camada lúcida nós vamos ter a camada córnea, que vai consistir de cerca de 30 camadas de células estas, os queratinócitos, só que mortos agora. Então os queratinócitos mortos vão ficar em formas achatadas, extremamente empilhados, né? Justamente para conferir esse fator de proteção da epiderme. Então, como a gente consegue observar aqui na peça, a epiderme ela não é vascularizada, né? A gente não vê a presença de capilares sanguíneos chegando aqui na epiderme, como também não vemos presença de inervações, né? Essa capilaridade, essas inervações, ou seja, a transmissão da sensação tátil e a transferência de nutrientes e gases vai ser realizado justamente pela camada de baixo, que é a derme. A derme a gente não consegue visualizar aqui na peça, mas ela vai ser dividida em duas camadas, a camada papilar e a camada reticular. A camada papilar, ela vai ter esse aspecto aqui ondulado, justamente porque ela vai ter uma composição fibrosa mais diferente, que vai dar origem aí a uma espécie de cola, que tem o papel de unir a camada reticular mais firme com a epiderme. E esse papel de união vai garantir que essas duas estruturas, a epiderme e a derme, permaneçam unidas, como também a gente vê aqui que em cada curvatura que a gente observa na camada papilar, a gente também vê a presença aqui dos capilares sanguíneos, que são os responsáveis por transportar os nutrientes para as células que estão vivas nessas camadas aqui, né? Camada basal, a camada espinhosa, a camada granulosa, tem células vivas que possuem ainda certo nível de metabolismo e precisam de nutrientes e gases para se manter. Então, além da presença aqui dessa camada papilar, além da presença dos capilares sanguíneos, nós vamos ter o que aqui também? Os corpúsculos nervosos, né? Seja corpúsculos de Meissner, corpúsculos de Pacini, corpúsculos de Ruffini. Então, esses corpúsculos nervosos, bem como as terminações nervosas livres, né? Vão estar presentes aí também na camada papilar, bem como na camada reticular, fazendo esse contato com a epiderme. Quando a gente desce aqui para a camada reticular, primeiramente a gente observa a presença dessa estrutura fibrosa mais densa. Então, a derme, a camada reticular vai ser rica em fibras colágenas, reticulares, mas também fibras elásticas, porque a derme ela tem que ser firme, né, para resistir a impactos mecânicos e ao atrito, que é algo que o sistema tegumentar como um todo está constantemente exposto, mas ela também precisa ser elástica. A gente sabe que quando a gente realiza determinada pressão sobre a pele, ela vai afundar, mas ela também vai retornar. Então, por isso que ela tem essa estrutura fibrosa aqui, contendo esses três tipos de fibras. Além da presença dos capilares, dos corpúsculos nervosos, terminações nervosas livres, aqui a gente também vai observar agora o folículo piloso, né? Então, o folículo piloso que vai dar origem aí aos pelos que recobrem o nosso organismo, nosso primeiro órgão anexo sendo descrito. E além do folículo piloso, a gente vai ter associado a ele o que aqui? As glândulas sebáceas, responsáveis por produzir o sebo, que vai hidratar esses pelos e evitar que eles fiquem muito quebradiços. E também a gente vê aqui a presença do músculo erétil, né? Que é responsável por eriçar o pelo quando a gente está exposto em alguma situação de medo e também quando há aquela variação de temperatura, o organismo está em uma temperatura baixa e aí esse músculo ele é estimulado a contrair para que haja a erição do pelo e forme aquela camada de ar lá que vai proteger o organismo da perda de calor, certo? Internamente no folículo piloso, nesse corte que a gente observa, a gente vê a estrutura
da glândula sebácea, que vai produzir o sebo, e a gente também vê que nessa regiãozinha aqui é a região que vai ser rica em queratinócitos, que tem a mesma característica dos queratinócitos que estão presentes aqui na camada basal da epiderme, que é a de uma elevada taxa mitótica. Então, esses queratinócitos estão constantemente se dividindo para renovar os queratinócitos que compõem aqui o folículo, o pelo, né? Já que o pelo é constantemente degradado da mesma forma que a pele pela exposição que ele sofre. Ainda nessa peça a gente consegue visualizar outro órgão anexo, além dos pelos e das glândulas sebáceas, que são as glândulas sudoríparas, né? A gente vai ter as glândulas sudoríparas apócrinas, que desembocam no folículo piloso e aí vão secretar aquele suor e liberar o suor através do folículo piloso pelos orifícios dos pelos, juntamente com a camada gordurosa que foi originada pelas glândulas sebáceas, e a gente tem as glândulas sudoríparas apócrinas que desembocam aqui, ó, diretamente na pele, liberando suor para realizar aí o seu processo de controle de temperatura, ok? Então a gente consegue visualizar essas 5 camadas da epiderme, conseguimos visualizar a camada papilar da derme, a camada reticular, a hipoderme, vimos a presença aqui de alguns dos órgãos anexos, a gente não tem a presença das unhas, por exemplo, mas a gente viu as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas, o folículo piloso, que vai dar origem aos pelos, certo? E vimos aqui a riqueza de vasos sanguíneos e de terminações nervosas ou corpúsculos nervosos que existem na derme, justamente para garantir a sensação de tato, bem como a nutrição das células da camada da epiderme, ok? Então a gente vai para o próximo sistema agora, certo?